Fala pessoal, estamos aqui de volta para a aula 10, se eu já me perdi, essa é a 10ª aula do nosso tutorial do AMAP Aqua. Tudo bem? Então vamos começar agora com a parte de verificação de pressão, iniciando por água fria, beleza? Verificações hidráulicas por água fria. Você já conhece aqui o menu lateral, então estamos aqui em verificações hidráulicas. O funcionamento bem semelhante ao do alimentador predial, as informações do 3D também, tudo idêntico. Memorial de cálculo aqui para apagar o item. Nós temos aqui algumas opções agora a mais. Novo item, que eu adiciono um novo item, quantos eu quiser, não tem limitação. Tudo bem? Selecionar tudo. Eu vou clicar aqui em selecionar tudo. E automaticamente o plugin ele cria itens e seleciona para todas as peças de água fria do projeto. Beleza? Esse botãozinho aqui, ó, vermelho, deleta tudo. Vou clicar aqui, deletar, apagou todas as peças. E calcular tudo. Vou clicar em selecionar tudo de novo. E calcular tudo, ele sai me calculando todas as peças. Então vai demorar um pouquinho aí, mas enquanto isso a gente vai conversando. Então, como vocês podem ver, em alguns cliques o meu plugin ele já está processando todas as minhas peças de água fria. Lembrando, aba de água fria calcula-se peças apenas com água fria. Aba de água quente calcula as peças de água fria e água quente. Vejam, já apareceu um erro aqui que a gente sempre deixa para a gente verificar aí essas situações, né? Ele interrompeu aqui na peça, ó, torneira de jardim, veja, TJ, torneira de jardim, DH2G, que ele vai preenchendo um número para a peça e um código já padrão para você pelo menos já saber o que é aquela peça. Então vamos lá para as torneiras de jardim. Se eu passar meu mouse aqui em cima do botão selecionado e clicar com o direito, ele vai me apontar no projeto com a peça. Lembram que as torneiras de jardins eram conectadas no sistema de alimentador predial? Então, peças conectadas no sistema de alimentador predial, elas não são possíveis de calcular aqui através dessa aba. Por isso ocorreu aquele erro. Então eu vou apagar aqui, ó, todas as minhas torneiras de jardim. E clicar de novo em calcular todos. Ele vai recalcular, tudo bem? Aí você pode pensar, pô Lucas, mas se tiver muitas peças e tal, o que é que eu faço? Bom, então a gente já sabe, ó, seleciona aqui todas as torneiras de jardim. Selecionar aqui. Nós já estávamos, ó, lembrando, desconsiderando a vazão dela. Eu não salvei aqui, mas lembra? Nós estávamos desconsiderando para o cálculo do alimentador predial. Então, desconsiderar a vazão e nós vamos desmarcar agora calcular peças. Lembram que faz essa função? As peças não são selecionadas na função selecionar tudo. Lá na aula do gerenciador eu comentei sobre isso, disse que a gente ia aprender. Então, se eu desmarcar aqui, clicar em aplicar, agora vou apagar tudo. Ao clicar em selecionar tudo, percebam, ó, não tem mais nenhuma TJ aqui, nenhuma torneira de jardim. Não foi selecionado mais nenhuma torneira de jardim. Se eu clicar agora aqui em calcular todos, ele vai me calcular tudo. Espero sem nenhum erro mais. Será que eu deixei mais algum detalhe aí para a gente ter esse aprendizado? Vamos ver, né? Vai calculando rapidamente. Tudo, já apareceu um aqui, ó, que não está passando por pressão requerida 14 MCA. Um aqui, ó, 2 MCA. Pronto, calculou todas as peças. Vamos agora analisar mais um pouquinho os botões, ó. Tem esse botão aqui, ó, destaca a peça mais desfavorável calculada. Se eu clicar, vai ficar em destaque aqui, ó, justamente a peça que não está passando. Ele vai pegar a peça cuja diferença entre a pressão requerida e a pressão disponível seja maior entre todas as peças. Tudo bem? Se eu clicar em tirar o destaque, ele vai tirar. Se eu clicar em destacar, ele vai destacar novamente. Temos esse olhinho aqui, o que é que ele faz? Visualiza todas as peças selecionadas no Revit. Se eu clicar aqui, o que é que ele vai fazer? Ele me mostra aqui, ó, todas as peças que estão sendo calculadas. Então observe, algumas peças não estão selecionadas, ó. Por quê? Porque elas têm água quente, então eu só estou calculando peças de água fria. Aqui, lavatórios, bacias sanitárias, máquina de lavar, somente peças que
são abastecidas apenas por água fria. Tudo bem? Mais uma coisinha aqui sobre essa janela. Se eu clicar em pressão requerida, ele vai me ordenar aqui, ó. Clicar de novo, ele vai me ordenar por ordem crescente. Pressão disponível, ele vai me ordenar aqui, ó, por ordem crescente de pressão disponível. Se eu clicar novamente, ele vai me ordenar em ordem decrescente. Vai colocar a maior pressão disponível em primeiro e a menor pressão disponível em segundo, em último, melhor dizendo. Tudo bem para vocês? Vou clicar aqui de novo em apagar todas. Aprendemos aqui muito facilmente, né? Como é que a gente calcula todas as nossas peças de água fria. Nós vamos aprender aqui passo a passo como é que a gente faz para calcular uma única peça. Vou clicar em novo item. Temos aqui o nome da peça. Se eu der 2 cliques, eu posso editar, por exemplo, tá? CH de chuveiro. TUT, de novo, chuveiro tutorial. Pressão requerida. Ele vai atribuir também de acordo com a peça que eu selecionar. Pressão disponível, depois que eu calcular. Peça, de novo, um botãozinho selecionar aqui, ó. Se eu clicar, eu já seleciono, vou selecionar esse chuveiro aqui. Ele já ficou verdinho, indicando que a minha peça foi selecionada corretamente. Aqui, ó, no prompt de comando já apareceu também peça MAP, água fria, peça hidrossanitária, chuveiro elétrico foi selecionada. O botão calcular, calcula, vamos ver. Peça CH-TUT calculada com sucesso. O botãozinho 3D para a gente ver a divisão de trecho. O botãozinho aqui do relatório para a gente ver o relatório. A lixeirinha que a gente apaga essa peça que foi calculada. E de novo o memorial de cálculo que a gente insere ou não os cálculos dessa peça no nosso memorial descritivo final. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha aqui no relatório. Tivemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trechos. Várias somas de peso, várias vazões em litros por segundo, vários diâmetros, até resultar em uma pressão final de 3,49. E para a gente dar uma olhadinha aqui nessa divisão de trechos, como é que a gente faz? Clica no 3D, ele vai aparecer para a gente aqui, ó, essa divisão aqui, ó, de trechos, tudo bem? Começando lá desde a peça, ó, peça G, como a gente vai ver no relatório, o último trecho é o trecho FG. Vamos começar lá do reservatório, né? Mais intuitivo. Começando aqui, ó, o trecho AB. Tudo bem? A é o reservatório, trecho B. Temos aqui o trecho BC, CD, DE, EF e FG. Vocês podem analisar o porquê de cada trecho, o que é que acontece aí, né? Nessas divisões, nos T's e tal. Tudo bem? E aí analisar os relatórios dos cálculos, as alturas geométricas aqui também, ó. O H inicial, o H final. Temos aqui o ΔH, que é a diferença de altura entre a altura inicial e a altura final. Os comprimentos reais, os comprimentos equivalentes. As perdas de carga distribuída, localizada, a perda de carga unitária. Então, aqui nesse relatório, temos a legenda aqui também para vocês entenderem o que é cada coisa. Nesse relatório vai estar todas as informações de cálculo que foram efetuadas para chegar a esse valorzinho aqui de 3,49 MCA. Todas as considerações de perda de carga, de diferença de altura, que são tão importantes. Bom, foi tudo muito rápido aqui, né? Mas lembrando, esse já é um projeto que estava modelado, já estava corretamente aqui dimensionado e já tinha sido, os problemas já tinham sido verificados. Como vocês viram lá na aula 6 do tutorial, eu não vou repetir várias vezes aqui, essa é a aula mais importante. Então percebam, já está aplicada aqui a vista de modelagem. Vejam que não tem nenhuma tubulação aqui preenchida na cor preta. Não sei se vocês estão vendo. Não tem nenhuma tubulação preenchida na cor preta. Então não existe nenhum problema de fluxo aqui. Então é muito rápido. Chego, calculo. Porém, nem sempre isso acontece. Às vezes problemas existem. A gente vai dar uma olhadinha mais à frente como é que resolve todos esses problemas, beleza? Lembrando, tomando todas as precauções lá da aula 6 do nosso tutorial. Então, essa foi como calcular basicamente uma peça de água fria. Agora vocês podem estar se perguntando, Lucas, mas e se eu quiser inserir pressurizadores no meu sistema? Bom, muito simples, como vocês podem ver aqui, essas peças já estão pressurizadas.
Temos aqui um pressurizador Roa. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, uma peça que está pressurizada. Como por exemplo, esses chuveiros aqui de água quente estão pressurizados. Pô, então vai me deixar para analisar isso daqui mais lá para frente. Vou abrir um projeto aqui que só tem água fria para a gente dar uma estudada nessa parte de pressurização. Vocês podem se perguntar: Lucas, se tiver medição individualizada eu consigo calcular? Consegue também. Então pessoal, abri esse projeto aqui agora. Como vocês podem ver aqui, ó, temos medições individualizadas, temos pressurizadores e vamos dar uma olhadinha aqui e aprofundar um pouquinho mais nos cálculos do AMAP Aqua, beleza? Vou abrir aqui a planta do pavimento, vou abrir do quarto pavimento, ok? Vocês percebem que a cor está um pouco diferente, né? Então, basta vir aqui em vista, modelo de vista, aplicar o modelo de vista AMAP modelagem. Bom, como já tinha atribuído aqui o modelo, eu vou tirar o modelo e vou aplicar novamente. Pronto, agora já está nas corzinhas do AMAP, né? Tudo bem? Então vou abrir esse corte aqui, ó, de frente para os pressurizadores. Então nós temos aqui os hidrômetros e o sistema de pressurização. Tudo bem? Então selecionei aqui um pressurizador qualquer. Temos aqui ele que é um Roa RW15. Então os modelos que nós fornecemos são modelos reais. E aqui nós temos a vazão de projeto, que ele está passando por ele, né? 3,10 é normalmente a mesma vazão que está na tubulação, 3,10. Temos aqui a pressão adicional de 9,66. Então, vamos lá. Esse aqui é um Roa RW15. Ele consegue fornecer para a rede aí uma pressão de até 15 MCA. Porém, é até 15 MCA, de acordo com as curvas de vazão fornecida e de funcionamento fornecidas pelo próprio fabricante. A depender da vazão de projeto, a depender da vazão que esteja passando por esse pressurizador, ele vai fornecer uma pressão diferente. De forma resumida, quanto maior a vazão que estiver passando por ele, menor será a pressão que ele vai adicionar no sistema. Então, nós parametrizamos também essas curvas para vários modelos de pressurizadores. E, de acordo com essa vazão aqui de 3,10, esse valor de pressão adicional vai ser diferente. Tudo bem? Esses valores não são arbitrários, são definidos com base nas próprias curvas fornecidas pelo fabricante. Ah, Lucas, eu não concordo com esse valor, eu acho que não é bem assim. Bom, tudo bem. Temos aqui, ó, um pressurizador genérico. Selecionei aqui, pressurizador genérico. E percebam agora que ele tem a vazão, porém o campo da pressão adicional eu posso editar. Por quê? Porque aqui possibilita que o usuário ele chegue aqui e insira qual o valor de pressão adicional que ele acha que o modelo de pressurizador que ele está utilizando vai fornecer para a rede. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vai ter aqui, ó, diversos modelos. Eu vou escolher aqui, por exemplo, esse PL9. Beleza? PL9. Bom, a pressão adicional agora temos uma vazão de 3,90. Essa aqui é diferente daquela, né? A era 3,10, aqui é 3,90. Temos uma pressão adicional de 0,00. Você pode colocar, mas aí é estranho, né? O meu pressurizador não está adicionando nada. Sim, é exatamente isso. O modelo de pressurizador que você escolheu não está adicionando nada de vazão, nada de pressão ao seu sistema. E por que isso acontece? Via de regra, porque a vazão que está passando por ele é muito alta. Ele extrapola a curva de pressão e vazão do equipamento. Isso significa que para aquela vazão que está passando, ele não vai conseguir adicionar nenhuma pressão ao seu sistema. Então, quando você inserir um pressurizador na sua rede e se deparar com essa pressão adicional zerada, significa que basicamente aquele pressurizador é muito pouco potente para a sua vazão de projeto, para as vazões que você está trabalhando naquele trecho. E aí o que você faz? Pode partir para um pressurizador mais potente, selecionar aqui um PL12 da própria Lorenzetti e ver se, bom, continua zerado, pressão adicional continua zerado. Um RW12 agora já adicionou 4,18, então um pressurizador PL12 da Lorenzetti não estava conseguindo adicionar nenhuma pressão, mas o RW12 da Roa já conseguiu adicionar 4,18.
E se eu for lá para o RW15, que era o que tinha sido definido nesse projeto, ele vai conseguir adicionar, no caso dessa pressão, dessa vazão de 3,90, 8 MCAs e meio. Ou então eu poderia dividir os trechos para dividir essa vazão e utilizar equipamentos menos potentes. Tudo bem? Isso aqui foi umas informações sobre o pressurizador. Uma segunda informação, vou desconectar aqui e selecionar o pressurizador, apertar espaço, girei ele 180 graus e vou reconectá-lo. E bom, ficou preta aqui a tubulação, ela está sem vazão. O pressurizador até está com vazão, porém depois está sem vazão. O que é que significa? O pressurizador ele possui o conector correto de entrada e saída, ele possui montante e jusante. Se você inserir um pressurizador no seu projeto e a saída dele ou a própria mesma entrada, aqui a montante dele ficou preto sem vazão, quer dizer que ele está invertido. Então você desconecta, seleciona ele, gira 180 graus e aí reconecta novamente. Aqui não reconectou. Mesma dica do reservatório, ó. Se possível, ó, seleciona a parte dele. Beleza? Bem mais fácil de conectar. Pronto, agora já está azulzinho de novo. Por quê? Porque eu reconectei ele na posição correta. Então, conectou o pressurizador, não tá, ficou preto as tubulações, gira ele 180 graus, desconecta, gira ele 180 graus, reconecta novamente, que provavelmente é só a direção dos conectores que não está correta, tudo bem? Outra coisa que pode acontecer em pressurizadores, o pessoal às vezes aciona bastante o suporte sobre isso, então eu já vou deixar aqui, ó. Os conectores, pessoal, 25 mm, 25 mm. Não é a gente que determina isso, nós pegamos essas informações no fabricante. Então o equipamento dele é preparado para receber um determinado diâmetro. Com as roscas você vai inserir essas buchas aqui, ele já vem no nosso pressurizador, que um lado é roscável e o outro lado é soldável. Então, minha tubulação é de 50, eu quero conectar aqui. Bom, calma lá, pessoal, você vai ter que utilizar buchas de redução, ou então vai ter que fazer um segmento maior, fazer todo um barrilete de pressurização para utilizar esse equipamento. Não dá para vir aqui, ó, em editar tipo, abrir aqui o diâmetro tal, caçar aqui, mexer, que algumas pessoas fazem, e editar a família e alterar esse diâmetro, deformar toda a geometria do pressurizador do equipamento, também vai dar problemas em cálculos. Esse diâmetro aqui é definido pelo fabricante, varia de acordo com o equipamento, tudo bem? Então temos aqui a especificação corretinha, ROA RW15. Ficou com dúvida também? Dá uma conferida lá no catálogo, você vai ver que, bom, o conector é de 3/4 de polegada, 25, compatível com 25 mm soldável. Tudo bem? Vou só reconectar aqui para a gente analisar. Vamos dar uma olhadinha de novo aqui no 3D de modelagem, né? Temos aqui esse sistema que está alimentando toda essa parte aqui, né? Temos aqui esse chuveirinho e vamos calcular esse chuveirinho aqui só pra gente, ó. Tô aqui com equipamento de adicionando 7,93 MCA. Vamos dar uma calculada nesse chuveiro aqui. Vou abrir o plugin. Vou apagar isso aqui, novo item, selecionar e vou selecionar esse chuveiro aqui, clicar em calcular e vamos esperar para ver o resultado. Bom, demorou um pouquinho, pressão disponível 2,75, calculado, verdinho, pressão requerida 1 MCA. Por que 1 MCA? Porque é um chuveiro. Então, nós catalogamos diversas peças hidrossanitárias e consultamos o catálogo de diversos fabricantes de acordo e padronizamos o valor de pressão requerida para chuveiros, bacias hidrossanitárias, duchas higiênicas, torneiras de jardim, etc, etc, etc.
Você pode alterar esse valor aqui, ó, dá 2 cliques, posso dizer que eu quero que seja 2 MCA. Se eu quero que seja 3 MCA, por exemplo, clicar em calcular novamente. Pronto, a peça foi calculada, só que agora apareceu um xizinho vermelho. Significa o quê? Que a pressão disponível é menor do que a pressão requerida que eu informei. Tudo bem? Vou dar 2 cliques aqui e manter o mesmo, que é para os nossos chuveirinhos aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso relatório. Temos aqui também por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trechos. E vou dar uma olhadinha na divisão de trecho. Vamos dar uma olhadinha nessa divisão de trecho aqui, clicar no 3D. Dar uma olhadinha aqui nessa divisão de trechos. Partimos desde o ponto A aqui no reservatório, ó. Ponto B, C, D, e assim segue até o ponto G e do G até o H, assim como diz o relatório aqui. Deixa eu abrir novamente o relatório até o G, o H, que é o último trecho aqui. Tá ligado? Tudo bem? Vocês podem conferir essas informações aqui, conferir os acréscimos aqui, ó. Percebam nesse trecho CD aqui, ó, ele estava já negativo e pulou para 6,34. O que é que existe aqui nesse trecho CD? Esse trecho CD aqui, ó, existe justamente o pressurizador, que está adicionando aí seus 7,93. Tudo bem? Vou simular aqui uma coisa, ó. Vou inserir o RW12, RW12, que vai me pressurizar com 3,61. E vou clicar novamente em calcular. Bom, foi calculado e agora a pressão disponível está negativa. Por quê? Porque nós diminuímos a eficiência do nosso pressurizador. Nós precisamos de um pressurizador mais potente para fazer essas peças funcionarem, né? Bom, tudo bem, mas enfim. Eu disse para vocês o seguinte, que estava demorando um pouquinho, né, de calcular, isso não é normal. Isso pode ser causado por essa bucha aqui, ó, nós estamos nessa peça. Percebam, assim como lá no reservatório, aquela bucha dentro do flange pode causar problemas, essa buchinha de redução aqui também fiada dentro da peça também pode trazer problemas. E, então o que é que nós recomendamos? Bom, o conector da peça ele é de 20 milímetros, como a grande maioria dos chuveiros, principalmente elétricos. E essa tubulação aqui está de 25. Por isso o Revit inseriu uma bucha de redução aqui já dentro da peça. Se eu colocar para 20 milímetros, essa bucha ela vem aqui para dentro do joelho. Bom, já melhorou, provavelmente já vai calcular mais corretamente. Porém, esse joelho aqui ele deve ser, como todo mundo sabe, com bucha de latão. Então isso exclui a necessidade dessa bucha. Por quê? Porque sabemos que um lado é soldável, recebe o conector de 25 milímetros e o outro lado é roscável, tem uma rosca de meia polegada batendo certinho com os 20 milímetros aqui do trecho de tubulação até a peça. Então essa daqui é a nossa sugestão de modelagem para as peças. Você pode até aproximar mais aqui o chuveiro, diminuir esse segmento de tubo, tal, mas inserir o joelho com bucha de latão e utilizar o segmento, e não excluir, é muito importante que você não exclua esse pequeno segmento de tubo aqui. Você pode até diminuir ele, encostar a peça bastante para dentro do joelho, mas é importante que esse segmento de tubo permaneça conectando o joelho à peça hidrossanitária e que ele seja de 20 milímetros, tudo bem? A não ser que o conector da peça seja de 3/4 de polegada, aí você vai utilizar aqui um segmento de 25 milímetros. Mas é importante observar que não pode existir aquela bucha enfiada dentro da peça. Vou clicar aqui em calcular novamente. Vou alterar lá nosso pressurizadorzinho, né? O pressurizador RW. Eu selecionei o hidrômetro. Pressurizador RW15, pressurizador mais potente. Vou clicar aqui em calcular novamente. Veja que calculou bem mais rápido. Voltou aqui para os 2,75. Não tinha ocasionado nenhum bug. O que tinha ocasionado realmente era um tempo maior de processamento por causa só daquele trecho daquela bucha. Mas vocês já sabem que isso pode ocasionar erros, problemas na divisão de trecho. Se acontecer, verifique direitinho
que muito provavelmente é alguma dessas buchas. Beleza? Tudo ok? Então essa foi a aula de água fria. Percebam que aqui nós fizemos o cálculo, nem comentamos, né? Mas temos aqui hidrômetros. É feita a consideração da perda de carga desses hidrômetros. Entendeu? Perda de carga localizada. Veja aqui, ó, 5,27 ao selecionar o hidrômetro. Então, está sendo considerada essa perda de carga, assim como de todas as outras conexões. Um sistema pressurizado. Vimos essa questão aqui das buchas de redução que podem ser colocadas automaticamente pelo Revit e podem acabar atrapalhando o cálculo, seja em tempo de processamento ou seja no resultado final mesmo. Então, se você também abrir um relatório, tá algum cálculo estranho, dá uma olhadinha, ver se não tem alguma bucha. Beleza? Então essa foi a nossa 10ª aula e até a próxima aula provavelmente de água quente. Beleza, pessoal?